Bom dia, vamos falar sobre um dos princípios dos atendimentos altamente eficazes. Então, a segunda aula hoje é sobre compensação equilibrada. Dentro de compensação equilibrada, que é um dos 5 princípios, em especial, nesta aula, o foco é falar sobre o cuidar de si, em primeiro lugar. Pode parecer simples, mas eu pergunto para você, o quanto você sente no seu dia a dia, na sua rotina, que você consegue um equilíbrio entre cuidar dos outros, cuidar das suas responsabilidades e o cuidar de si. Como anda esse equilíbrio? A gente vai entender, fica comigo até o final, que a ideia é entender o que está por trás, o que dificulta conseguir esse equilíbrio. O que dificulta você conseguir que as coisas aconteçam como você gostaria. Por exemplo, muitos problemas decorrem do não cuidar de si. Cuidar de si é tão importante, a questão do autocuidado é tão importante, que muitos problemas emocionais, de relacionamento, deixam de existir quando a gente vira essa chave. Exemplo. Você se percebe com baixa autoestima em algumas situações? Ou inseguro, ou com medo? Quando você pensa na baixa autoestima, na insegurança ou no excesso de medo, em algumas situações, isso tem a ver com não estar cuidando de si. O medo é uma emoção básica. Porém, quando você não sabe lidar de uma forma construtiva com o medo que você sente, ele aumenta. O medo, sendo emoção básica, ele é uma comunicação do mundo interno, emocional, para o mundo externo, racional. É importante, então, ver a si mesmo com essas duas dimensões. Uma dimensão racional, que é para o exterior, para as relações, e uma dimensão emocional, que é para si mesmo. Ah, mas eu posso ter a dimensão emocional com os outros. Ok, mas isso não exclui o que eu estou dizendo sobre a dimensão interior. Então, fica comigo até o final da aula de hoje. Essa é a aula 2, para quem está chegando agora. Na aula 2, a gente vai falar sobre o princípio sistêmico compensação. Dentro do princípio sistêmico, essa aula é sobre cuidar de si primeiro. Porque compensação é sobre dar para si aquilo que você pretende dar para os outros. Os princípios sistêmicos são uma postura interior. Eles se aplicam para qualquer situação. Essa é a segunda aula de uma série de aulas que estão debaixo de um tema principal. O tema principal, você pode observar na tela, no canto superior esquerdo, é os 5 princípios sistêmicos dos atendimentos altamente eficazes. Então, você está assistindo uma aula dedicada a terapeutas e líderes. Significa que eu vou ensinar alguém a ser terapeuta? Não é o objetivo dessas aulas. Eu vou apresentar a postura interior do terapeuta que ajuda a ter mais resultados. Essa postura interior, ela não vem sozinha, ela não é óbvia. A gente não aprende no nosso dia a dia. Então, reconhecer essa postura interior, que vem de se alinhar com os 5 princípios sistêmicos dos atendimentos altamente eficazes, se alinhar com eles. Quando você se alinha, você observa as coisas acontecendo com mais facilidade. Nesse sentido, se você conhece, se você é terapeuta, você está no lugar certo. Se você conhece terapeuta ou pessoas em posição de liderança, compartilha esse conteúdo com essas pessoas. E todo dia você pode voltar aqui. Então, todo dia você tem acesso a um novo conteúdo. Amanhã tem a aula 3 e assim por diante. Dentro das próximas semanas, diariamente, você conta com um conteúdo exclusivo que vem da minha experiência e prática desde 2012. Então, nesse momento, eu vou me apresentar. Eu sou o Rodrigo Rocha. Eu
trabalho com desenvolvimento humano, pessoal e profissional, desde 2012. Então, eu comecei com a constelação familiar. Junto com a constelação familiar, eu fiz a formação em outras terapias, por exemplo, como a programação neurolinguística, eu fiz a formação completa, a formação de hipnose ericksoniana, hipnose rápida, hipnose clínica, comunicação não violenta, coaching sistêmico, consultoria hipnossistêmica. Então, eu busquei um caminho que gerava resultado. Mas por que eu fiz isso? O que me levou a buscar isso? Então, tudo começou mais ou menos uns 10 anos antes. Eu comecei a ler livros sobre autoconhecimento, porque eu queria me entender, eu queria me sentir melhor. E depois de uns 8, 10 anos lendo todo dia, vários livros para entender como a mente funciona e tudo que aparecia na minha frente, eu não conseguia a mudança que eu queria. Eu entendia as coisas, mas e aí? O sentimento continuava lá. E eu tinha uma mágoa que eu queria resolver, porque me incomodava, e eu percebia que isso se refletia nas relações. E quando eu busquei terapia tradicional, em 2009 e 2010, eu me sentia frustrado de ter uma sessão de 1 hora onde era só conversar. Eu sentia naquele momento, eu não sabia que existia outra opção. Mas o meu estilo comportamental, lá no DISC, perfil DISC, é o que é focado em resultado e é rápido. Então, pessoas focadas em resultado e rápidas querem resultado. O que me fez buscar ser terapeuta. Como eu não tinha encontrado, naqueles 2 anos, fazendo terapia com vários terapeutas diferentes, como eu não tinha encontrado aquilo que eu buscava, não que não teve resultado, só que era diluído no tempo. Depois de 3 meses, aí eu senti uma mudança. E aí valeu a pena. Só que eu não queria esperar 3 meses para uma mudança. Eu queria que tivesse mudança no momento. E aí essa inquietação me fez entrar numa formação. A formação inicial de PNL é o nível Practitioner de PNL. Então eu entrei num Practitioner de PNL e na mesma empresa já tinha formação em constelação familiar. Uma formação de 2 anos, 8 módulos, a cada 3 meses, 3 dias. E ali eu percebi que era para mim. O que me fez perceber que a constelação familiar era para mim foi uma citação que a facilitadora fez. Primeiro, eu não entendi nada. Em 2011, eu não era nada sensível. Então, eu via as pessoas em pé lá e os movimentos. Eu, tipo, mas o que está acontecendo? Como que isso funciona? Eu não tinha a menor ideia. Mas vi que alguma coisa mudava ali. E quando eu era chamado a representar, eu também não sentia muita coisa. Não fazia sentido para mim. Mas uma coisa que eu ouvi no segundo dia, era sexta, sábado e domingo, então no sábado de manhã, uma coisa que eu ouvi foi uma citação. Está no livro Simetria Oculta do Amor. Eu não lembro bem a página, depois eu vou olhar lá a citação. O Bert Hellinger fala assim: aquele que não aceita os pais como são, vivencia um sentimento de déficit, de falta, de vazio. E muitas vezes busca compensar esse vazio na forma de uma busca espiritual ou busca por autoconhecimento. Na ocasião, em 2011, quando eu vi isso, eu pensei, busca espiritual? Não sei se eu tenho. Mas a busca por autoconhecimento. Até aquele momento, eu estava há uns 8 anos, pelo menos, lendo todo dia, manhã e noite, 12 livros por dia, e aprendendo o tempo todo. Então, eu tinha uma busca por mudança, mas não estava tendo mudança. O que isso me fez ver? Uma coisa é o aprendizado teórico, outra coisa é o aprendizado prático. Então, se você está aqui e valoriza o aprendizado prático, o enfoque que eu trago é um conteúdo aplicável. Cada informação que eu falar, você pode perguntar, como eu aplico isso? O enfoque é pensar na aplicação, ou mesmo você pode se perguntar. Você não precisa depender de mim para dizer qual é a aplicação, porque é muito simples. Então, falando do cuidar de si, como que eu cuido de mim? Só o fato de se perguntar, o que eu posso fazer para mim? Como eu cuido de mim nessa situação? Exemplo, quando eu falei da insegurança, da baixa autoestima, da carência, você gostaria de encontrar alguém e a pessoa não está disponível. É normal que, nesse caso, você se sinta mal, ansioso. Olha que interessante. Percebe só, o tema cuidar de si é tão importante que, se você só focar nisso, a sua qualidade de vida se transforma. Faz sentido? Eu vou repetir. O tema cuidar de si
como postura sistêmica, dentro da compensação equilibrada, que é dar para si primeiro, ou seja, dar o que se tem, esperar e tomar o que se merece. Então, o cuidar de si, nesse contexto, ele é tão importante, tão essencial, que se você focar nisso, você acessa um novo nível de qualidade de vida, onde você vai simplesmente deixar de ter uma série de problemas, uma série de dificuldades que a gente tem, é por não estar consciente das nossas próprias necessidades. Essa é uma visão que eu aprendi na comunicação não violenta. E aí a gente vive numa... vamos dizer, as influências que a gente recebe, seja da televisão, seja dos meios de comunicação, jornais, seja do que as pessoas falam, dos assuntos, das coisas que acontecem, da educação que a gente recebe, da educação formal, as influências que a gente recebe, em alguma medida, não contribuem para a nossa sensibilidade no bom sentido. Por exemplo, as notícias nos meios de comunicação são predominantemente negativas. Qual que é o efeito disso? Insegurança? Aí a pergunta é, não seria intencional? Ou seria por acaso? Implantar nas pessoas insegurança. É mais fácil controlar pessoas seguras ou inseguras? Sabendo disso, qual que é a sua liberdade? A sua liberdade é, eu preciso cuidar de mim. Eu não posso esperar que alguém cuide de mim. Eu não posso esperar. Na infância, qualquer pessoa, em geral, recebeu algum cuidado dos pais. Quando se reclama dos pais, muitas vezes o foco é naquilo que não teve. Porém, estando vivo hoje, um cuidado mínimo se recebeu na infância. Quando a gente olha, eu vou chamar isso de olhar sem vitimização. Olhar com vitimização, que eu quero dizer, é olhar só pelo negativo e ficar sofrendo por isso. A gente se coloca como vítima quando a gente está culpando o outro. É muito importante perceber isso. A vítima não está cuidando de si. Então, falar do cuidar de si é falar da autossabotagem que a vitimização representa. Ser vítima ou se vitimizar é uma autossabotagem. Por que é uma autossabotagem? O que a vítima quer? Ela quer culpar alguém, com razão ou sem razão, normalmente, certamente com razão, mas ainda assim, quer culpar alguém para tentar que essa pessoa mude o comportamento ou que as pessoas em volta deem cuidado para ela. Por que é uma autossabotagem? Porque está esperando que o cuidado venha dos outros. Esse cuidado que vem dos outros vem momentaneamente, não vem permanentemente. E, ao mesmo tempo, se gera uma dependência. Nesse sentido, o que é importante compreender quando se trata da compensação, que é dar para si primeiro, que é cuidar de si? O que impede? O que impede alguém de cuidar de si? Não parece óbvio que é importante cuidar de si? Só que o óbvio não é o que é feito. Certo? Concorda? Vou dar um exemplo. Todo mundo sabe que comer em excesso gera aumento de peso e tudo mais. Comer, sei lá, alimentos com muito açúcar e gordura prejudica a saúde. Todo mundo sabe disso. Por que as pessoas fazem? Ou que excessos de bebidas alcoólicas e tudo mais trazem problema. As pessoas sabem disso. Ou que o cigarro faz mal à saúde. A gente sabe. E aí? Saber o óbvio quer dizer fazer o óbvio? Esse é o ponto-chave. Saber o óbvio não quer dizer... É óbvio, né? Saber o óbvio não quer dizer praticar o óbvio. Por que isso? Você sabe dizer? Me conta abaixo, se você consegue explicar. Por que o óbvio não é feito? Já pensou nisso? É óbvio que é importante cuidar da saúde. Cuidar de si é cuidar da saúde também. Cuidar de si é cuidar das emoções. Eu enfatizo que cuidar de si, em essência, é olhar para as próprias necessidades. E para isso, você não precisa ser terapeuta. Até porque
muitas pessoas que se dispõem a ajudar os outros, elas se dedicam tanto a isso por gostar e porque existe um sentimento de gratificação quando a gente ajuda os outros, que elas esquecem delas. Quando você está ajudando as pessoas e esquece de você, como fica a sua ajuda? Eu gosto da abordagem sistêmica porque não é sobre certo e errado, é sobre observar o efeito. Então, eu vou enfatizar repetindo. Quando você cuida dos outros, isso é uma boa intenção. Você quer ser útil, você gosta de ajudar, você percebe o efeito positivo que você leva na vida das pessoas, como terapeuta ou líder, certo? Ao mesmo tempo, quando você está sempre ocupado cuidando dos outros, fazendo pelos outros, sendo prestativo, e aí? Qual que é o impacto que tem na relação quando se está o tempo todo cuidando dos outros, mas não se para e não se tem tempo para cuidar de si? O que é cuidar de si? É, em algum momento, precisar dizer não. Nesse momento, eu não estou disponível. Nesse momento, eu não posso ser o meu eu prestativo de todo o tempo. Nesse momento, eu preciso me posicionar. Exemplo, a questão de se trabalhar com a ajuda, como terapeuta, como... Estou trazendo que o líder também é uma posição de ajuda. Existe um livro, que eu tenho citado ele nas aulas, que é Como se tornar um líder servidor. O autor é o James C. Hunter, que é o mesmo autor do livro O Monge o Executivo. A ideia da liderança servidora é o líder estar a serviço. Essa é a visão sistêmica, a postura sistêmica é estar a serviço. É o líder que se importa, mas vê as pessoas como capazes de fazer o que elas têm que fazer. E se coloca se colocar de igual para igual é no sentido de ouvir. Quando a gente não está de igual, é difícil ouvir. Então, a postura desnivelada significa a dificuldade de ouvir o outro. Para ouvir o outro, a gente precisa de relações entre iguais. Nesse sentido, eu vou insistir. Quando não se cuida de si. Então, não sei se é o seu caso. É o seu caso? Me conta abaixo se é o seu caso. Quando você está sempre cuidando dos outros. Não sobra tempo para parar. Cuidar dos outros pode ser estar no trabalho o tempo todo. Porque você está no trabalho o tempo todo, trocando o seu tempo por dinheiro, e você usa esse dinheiro para se manter. E também cuidando da sua família, cuidando das pessoas com quem você interage. Então, em alguma medida, você cuida das pessoas. Cuidar das pessoas não quer dizer só fazer isso. A questão do cuidar das pessoas significa a forma como você lida com elas. Então, por exemplo, está falando do cuidar de si como um ponto-chave do princípio sistêmico com pensação equilibrada. Nesse sentido, o primeiro passo é perceber que o óbvio não necessariamente é praticado. Se o óbvio não é praticado, e aí? Por que eu não pratico o óbvio? Você consegue responder? Porque o óbvio não é fácil de fazer. Ou porque muitas pessoas sabem que é óbvio que se precisa cuidar da saúde, mas elas não cuidam. E aí? Qual a explicação? Um ponto-chave para se olhar para isso é entender o seguinte: existe um eu emocional e existe um eu racional. Esse eu racional e esse eu emocional precisam estar alinhados para você realizar alguma coisa. Exemplo, procrastinação. Muitas pessoas reclamam da procrastinação. Uma forma simples de entender a procrastinação é você não está cuidando de você. Olha que interessante, que simples. Se você está procrastinando algo, significa que há muito tempo você não cuida de você. E o seu eu emocional, por não se ter cuidado, ele não quer ir junto. Ele quer outra coisa. Ou seja, para superar a procrastinação, o que você precisa fazer? Começar a cuidar de si. Se você quer superar a procrastinação,
você precisa começar a cuidar de si. Cuidar de si significa se ouvir. Significa olhar para esse eu emocional que precisa de cuidado. Estar sempre disponível para cuidar dos outros, resolver o problema dos outros. Isso já coloca você numa posição que não é de igualdade. Essa posição de sempre estar disponível, sempre fazer, tem a ver também com a relação com os pais. Quem está sempre disponível, fazendo pelos outros, e nunca tem tempo para si, ou se sente culpado. Observa, para mim parece uma contradição, mas eu sei que ela acontece. Mas olhando de fora parece uma contradição, mas tem uma explicação. O que parece uma contradição? Sentir-se culpado por estar usando o tempo para cuidar de si. Você já ouviu alguém falar isso? Que se sente culpado quando está usando o tempo para si? Acontece? Você já passou por isso? Quando você está nessa posição, significa que você foi treinado para estar sempre pensando nos outros e para não ter tempo para si. Isso acontece. Quando você está nessa posição de cuidar dos outros, de estar disponível o tempo todo e cuidar de si, existe uma culpa, é importante olhar para isso. Olhar para esse incômodo emocional, olhar para a culpa. Quando a gente fala de culpa, então a gente está falando de um obstáculo para cuidar de si. Certo? Faz sentido? A culpa, ao cuidar de si, é um obstáculo ao autocuidado. Faz sentido? Se a culpa, ao cuidar de si, é um obstáculo ao autocuidado, eu preciso resolver a culpa. Se eu não resolver a culpa, eu nunca vou poder cuidar de mim. E para resolver a culpa, eu preciso cuidar de mim. Percebe a contradição? Eu não cuido de mim porque eu me sinto culpado. E para eu resolver a culpa, eu preciso cuidar de mim. E aí, como resolve? Como resolve? Esse é o ponto-chave. Bom, precisa querer resolver. 2, precisa não ficar esperando pelos outros. Os outros não vão fazer por você o que você mesmo não faz. Isso é muito interessante nos relacionamentos. Não sei se você já ouviu isso. Eu tenho outros conteúdos onde eu falei desse assunto, que é a relação como um espelho. O relacionamento, ou a relação de forma geral, é um espelho daquilo que você faz por você. Daquilo que você faz pelo seu eu emocional. A forma como você lida com as suas emoções, em alguma medida, reflete como os outros lidam com você. Já tinha pensado nisso? Que as pessoas tratam você na exata medida como vocês se tratam. Faz sentido? Quando se fala de uma relação abusiva, se manter em uma relação abusiva é um comportamento abusivo consigo mesmo. Faz sentido? Se afastar de alguém que tem postura abusiva é cuidar de si. Só que aí vem a culpa, vem a insegurança. Percebe que o obstáculo é emocional? E percebe como é importante esse olhar para o cuidar de si? Então, tanto o terapeuta quanto o líder precisa entender a importância de ter tempo no seu dia para si. Esse tempo para si não é um tempo ocupado com pessoas, sociabilizando. É um tempo para não fazer nada. É um tempo para refletir sobre a vida. Pode parecer estranho para muitas pessoas. Como assim? Vou ficar não fazendo nada? Tem pessoas que sentem muito mal, angustiadas de não fazer nada. Então elas têm que estar sempre preocupadas. Você conhece alguém assim? Me conta nos comentários se você conhece alguém assim, que se sente incomodado, se sente mal de não estar fazendo nada. Então imagina, não conseguir parar 15 minutos ou 30 minutos do dia para simplesmente olhar para si, para simplesmente se cuidar, se ouvir ou não fazer nada. Bom, então,
Para entender a dificuldade de cuidar de si, um primeiro ponto é esse. Reconhecer que o óbvio não significa que ele é praticado. Esse é o primeiro passo. O segundo é, por que isso acontece? Por que a gente não faz o óbvio? Se é óbvio, por que a gente não faz? Porque existe uma relação entre o eu racional e o eu emocional. Se você entender isso que eu estou falando agora, nesse momento, faz toda a diferença. Entender significa de um modo prático. Entender que existe duas pessoas, pelo menos, dentro de você. A sua versão racional e a sua versão emocional. E essas duas partes estão sempre em relação. E essas duas partes são igualmente importantes. Uma não é melhor que a outra. Porém, eu deduzo, eu observei isso várias vezes, que você tem uma preferência pelo seu eu racional. Mesmo as pessoas que se percebem mais emocionais, que choram fácil, gostam de estar com pessoas, mesmo essas pessoas, ainda assim, elas são muito racionais. Excesso de medo. Excesso de medo, isso é super racional. O excesso de medo faz a pessoa fugir de tudo que ameaça, certo? Fugir de tudo que ameaça significa estar pensando o tempo todo. Então, uma pessoa medrosa é uma pessoa muito racional. Ela está pensando em todos os problemas que podem acontecer e o esforço é, ao identificar todos os problemas que podem acontecer, a tentativa é evitar todos esses problemas. Isso é muito racional. Fugir do medo, querendo controlar o externo, isso é muito racional. Só que não resolve. Por que não resolve? Porque o problema está dentro, não está fora. O problema não são os ambientes que não têm segurança ou as pessoas que não são confiáveis. O problema é que já existe uma insegurança dentro de você entre o eu racional e o emocional. Então a gente não resolve o medo se esforçando para controlar as situações. A gente resolve o medo focando na relação que se tem com ele. Eu gosto da abordagem fenomenológica, da abordagem sistêmica, porque é sobre perceber a relação. Perceber a relação significa como eu me sinto em relação ao medo. Então, olha que interessante. Não é sobre não sentir medo. Não é sobre controlar o medo. É sobre como eu estou lidando com o medo. Se eu representar o medo, exemplo, uma constelação com bonecos, a gente coloca um representante para o medo. Ou se é uma constelação presencial com pessoas, a gente coloca uma pessoa para o medo. O mais curioso é que é isso dentro da gente. Não sei se você já conhece constelação familiar, mas quando as pessoas estão ali representando, na verdade, elas estão representando o que está dentro do pensamento e sentimento do cliente. Não tem nada de sobrenatural. Uma constelação são influências que já estão no nosso dia a dia. As pessoas só percebem. Elas se abrem a perceber algo que a gente já percebe e que já é afetado o tempo todo. E aí, quando você dá uma representação para o medo, por que eu estou falando do medo numa aula sobre cuidar de si? Porque o medo normalmente gera o efeito de as pessoas, ao invés de olhar para o medo e perceber que o eu emocional, a criança interior, está com medo, e cuidar do medo, ao invés de fazer isso, a maioria das pessoas foge do medo. Fugir do medo aumenta o medo. Fugir do medo significa fugir daquilo que resolveria o excesso de medo. O que resolve o excesso de medo? Cuidar de si. E como é esse cuidar de si que resolve o medo? Primeiro, o medo é uma emoção básica que é certa como é. O medo não é ruim. O medo não é algo negativo. O medo é algo que comunica que existe uma ameaça no ambiente. Essa ameaça pode ser factual, fato, realidade, ou pode ser uma interpretação, pode ser um pensamento de uma possibilidade. Então, o medo não necessariamente vai ter a ver com algo da realidade.
mas eu posso sentir medo porque eu não sei o dia de amanhã. Eu não sei se no dia de amanhã as coisas vão dar certo, porque não sei. E aí eu não aceito a dúvida. Olha que interessante. O interessante é, querer controlar as emoções significa querer controlar tudo. Ao querer controlar as emoções, ao querer controlar tudo, a gente se desconecta das emoções. O controle para não sentir medo é uma postura racional. Nesse sentido, essa postura racional faz com que a gente se desconecte das emoções. Então, percebe a contradição? Para não sentir medo, as pessoas se tornam racionais. Ao se tornar racionais, mais racionais, para não sentir medo, o medo aumenta. Porque o medo é uma mensagem. O medo é um carteiro que te entrega uma carta. Só que essa comunicação é na forma de sensação. Como a gente sente o medo? De várias formas. Mas você pode perceber que normalmente se associa o medo a algo no estômago. Um tremor, pernas bambas, frio. Essas sensações, é disso que a gente foge. A gente não está fugindo necessariamente de uma ameaça que existe no ambiente externo. A gente está fugindo de uma ameaça pensada como uma ameaça. Então, e se eu trabalhar as emoções? E se eu trabalhar essa percepção, isso que eu estou sentindo? Esse é o cuidar de si. Então, enquanto terapeuta, para ajudar as pessoas, é importante, se você percebe que tem um medo e você foge dele, é importante fazer esse movimento de olhar para o medo como uma relação e perceber que o medo está comunicando que existe uma necessidade de autocuidado que não está sendo atendida. Quando a gente cuida da nossa criança interior, do nosso eu emocional, esse cuidado representa segurança, representa proteção. Algo cuidado é algo protegido. Quando você cuida de si, você leva a segurança, você leva a proteção para si. Olha que simples. É que eu demorei a perceber isso também no meu trabalho. Como eu falei, assim, no meu autotrabalho. Eu fui ter essa clareza da importância do autocuidado. Já tinha passado uns 10 anos em que eu já estava como terapeuta, com constelação familiar e empresarial. Mas foi de 2020 para cá, que é a questão do autocuidado. Por exemplo, eu trabalho com as sessões, com um acompanhamento de 10 sessões. E entre as sessões, eu respondo a mensagem das pessoas que estão na mentoria de 10 sessões, mentoria sistêmica, mentoria de liderança sistêmica. E muitas vezes a pessoa, eu estou sofrendo porque alguma coisa aconteceu, eu não queria que acontecesse, eu briguei com essa pessoa, aquela pessoa, o que eu faço? E aí, por mensagem, o que eu respondi foi: você, nesse momento, alguma vez até agora, desde que o incômodo surgiu, você se perguntou como eu estou cuidando de mim? Ou como eu posso cuidar de mim? A pessoa respondeu não. E aí eu perguntei, e se perguntar agora? Aí a pessoa, perguntei. E aí, o que mudou? Nada. Eu falei, e se você insistir em se perguntar como eu cuido de mim? E nessa insistência de se perguntar como eu cuido de mim, você seguir perguntando até vir a resposta. Aí a pessoa falou, tá bom, vou fazer. Aí daqui a uma hora chega a mensagem, nossa, eu estou me sentindo muito melhor, mudou tudo, o meu incômodo passou. Olha que interessante. Eu só lembrei a pessoa de se perguntar como ela cuida dela. Todo o sofrimento, ou a maioria do sofrimento nos relacionamentos, é uma pessoa esperando que o outro cuide dela. A primeira coisa para se lembrar no relacionamento é você precisa estar bem para se relacionar. Mas o outro não se importa, o outro não cuida. Ok, você está cuidando de você? Esse é um ponto central para lidar melhor com qualquer situação. Esse autocuidado significa
cuidar de algo que só você pode cuidar. A vida fica mais fácil com esse autocuidado. Faz sentido? Então, até aqui, o que a gente falou? 1, o óbvio não necessariamente é feito. 2, por que não é feito? Porque existe um eu racional e existe um eu emocional. E, normalmente, o eu racional está ignorando o emocional. Por quê? Daí eu falei do medo. O medo é uma emoção básica que traz uma mensagem. Qual a mensagem? Necessidade de segurança, necessidade de cuidado. Aquilo que você cuida fica protegido, fica seguro. Então, se você não está cuidando de você, é normal ter insegurança. É normal que isso reflita nos relacionamentos. E se você não cuida de você, é normal que isso também se manifeste nas relações. Que você não vai se sentir cuidado como gostaria. Faz sentido? Avançando. Então, como cuidar de si? Como exercitar esse autocuidado? Um ponto-chave que eu trouxe é necessário se perguntar. As perguntas têm o poder de direcionar a atenção. As pessoas não percebem que elas estão conversando com elas o tempo todo. A gente está falando coisas para a gente. Os pensamentos são automáticos. E, geralmente, quando alguém traz um problema, uma dificuldade, essa dificuldade é uma dificuldade de relação consigo mesmo. Porque algo está acontecendo no ambiente, nas relações, e a pessoa não está sabendo lidar. E aí, existe um diálogo interno que reforça o sofrimento. Tudo isso somado é reforçado pelo não cuidar de si. E aí, imagina alguém nessa situação. As coisas no ambiente externo não estão acontecendo como ela gostaria, ela está se cobrando e tornando as coisas pior, e ela ainda está se cobrando que ela tem que cuidar dos outros. E aí? Normalmente, essa combinação tende a levar uma pessoa que vai adoecer. Aí, quando ela adoece, daí ela tem que receber cuidado. Mas muitas pessoas que acabam nessa condição, ainda assim, se cobram que tem que fazer mais, que tem que cuidar, que tem que estar disponível. Você se identifica com isso? Você conhece alguém assim? Se sim, compartilha esse conteúdo e fala para a pessoa voltar, que amanhã também tem a aula 3, que é a continuação do princípio sistêmico compensação. Então, a aula de hoje é a primeira sobre o princípio sistêmico compensação, e as próximas aulas, pelo menos mais 6 a 10 aulas, vão ser focadas só no princípio compensação. Depois a gente vai para o princípio sistêmico da aceitação e assim vai. Numa sequência de aulas focadas para compreender a postura interior dos terapeutas e líderes que vão gerar mais resultados nas suas relações, seja o atendimento ao cliente, seja lidar com equipes. Então, o que eu estou dizendo é, essas aulas que começaram ontem, elas vão trazer um enfoque que tem a ver com a postura interna. Então, não é sobre o que você faz para o outro, mas é o que você faz com você, por você, na relação com os outros. Faz sentido? Faz sentido essa proposta? Uma série de aulas voltadas para terapeutas e líderes, onde o foco é entender a postura interna, que tem a ver com os 5 princípios sistêmicos, que ajuda a oferecer atendimentos altamente eficazes. Esse altamente eficaz vem de uma postura interna, não vem necessariamente de uma ação. Muitas vezes, deixar que a outra pessoa faça por ela mesma é gerar independência. É deixar que a pessoa siga o caminho dela. Faz sentido? Bom, eu vou trazer mais alguns detalhes sobre como cuidar de si e eu vou reforçar a bibliografia. Livros que você pode ler para se aprofundar nesse conteúdo que eu tenho apresentado. Então, como cuidar de si? Além do se perguntar, o que mais se pode fazer para cuidar de si? Bom, fazer pausas. Mas por exemplo, quando se fala de meditação, muitas pessoas idealizam a meditação.
no sentido de achar que é complicado, eu não consigo meditar. Toda vez que você está presente, focado naquilo que está acontecendo, focado na sua respiração, ou naquilo que você está sentindo, e você está bem, porque quando a gente está mal, a gente está focado nos incômodos, no que aconteceu, no que fez ficar mal. Mas quando você está presente, focado naquilo que está presente, respiração e sentimentos, nesse momento isso é uma forma de meditação. Então imagina você separar 5 minutos entre uma atividade e outra. E nesses 5 minutos você só respira. Olha que simples. Mas como que é esse só respirar? É respirar um número de vezes? Como você quiser. Então imagina que você vai fazer uma pausa. No seu dia de trabalho, você não precisa fazer pausas para beber água, ir no banheiro, fazer as refeições. Então imagina que a cada pausa você toma 5 minutos. E nesses 5 minutos você volta para dentro. E por que não falar algo bom para você? Por que não conversar? E se falar algo bom para si, imagina que poderia funcionar, ou pode funcionar, como se fosse você cuidando do você criança. Como se você, de hoje, estivesse olhando para você criança e estivesse falando algo bom para ela, no sentido de o que a sua criança gostaria de ouvir. Por exemplo, que você se importa com ela, que você vai deixar ela descansar, que vai fazer algo diferente, que você vai cuidar dela também. Nesse sentido, então, além de se perguntar como cuidar de si, conseguir pausas, 5 minutos, entre atividades, para só observar a respiração. Só observar a sensação no corpo, perceber como você está no momento. Outras formas de cuidar de si. Cuidar da alimentação, fazer atividade física. É muito interessante a questão da atividade física pelo seguinte, olha como o corpo foi feito para a atividade física. Quando você se exercita e o corpo já está adaptado ao exercício, existe uma liberação de um hormônio chamado endorfina, que traz bem-estar. Olha que interessante. Isso não é uma pista que o corpo quer se exercitar? O que você acha disso? Eu vou reforçar. Quando você se exercita, isso já é um hábito e já está confortável. Ao final do exercício, a partir de 30 minutos, dizem, o corpo libera a endorfina, como se fosse uma gratificação, como se o corpo falasse para a mente, olha, obrigado por você ter se exercitado. Foi tão bom que eu vou te liberar algo, uma química dentro de você, para você se sentir bem. Não é curioso? Muitas pessoas utilizam a comida, a alimentação, para encontrar também esse bem-estar. Porque também existe uma liberação de bem-estar com a alimentação. Então, olha o que o corpo estava dizendo. Que tanto se alimentar como exercício são bons para o corpo. E a questão toda seria como ter uma rotina onde você consegue uma alimentação minimamente saudável e se exercitar com alguma regularidade. Então, o que mais sobre cuidar? O que mais sobre o cuidar de si? Você tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Então, para fechar, deixa eu trazer mais alguma coisa sobre o cuidar de si. Lembrei de mais uma. Outra forma de cuidar de si é você pensar no sentido das coisas. Por que você faz o que você faz? Você já pensou nisso? Por que você faz o que você faz? Por que vale a pena viver, fazer o que você faz? Qual que é o sentido? Porque o sentido é você que dá. Fazer o que faz sentido para você. Ou, se você não pode, nesse momento, fazer o que faz sentido, buscar isso. Eu posso estar numa situação em que, nesse momento, eu não posso fazer o que faz sentido para mim ou o que eu gostaria.
Eu passei quase 17 anos no Exército. Não era a minha atividade que eu mais gostava. Eu gostava de ter desafios, eu estava sempre aprendendo, cada ano tinha uma novidade, até que chegou um ponto que seria o mesmo trabalho nos próximos mais 15 anos. E eu tinha alcançado um objetivo que era participar de uma missão de paz. Eu fiquei mais ou menos um ano fora no ano de 2016 e 2017. Quando eu voltei, eu pedi demissão. Então, eu era funcionário público de carreira, oficial de carreira do Exército. E eu pedi demissão em 2017, mais ou menos no fim do ano, outubro. Eu pedi em agosto, foi publicado no Diário Oficial em outubro. E, em alguma medida, eu não estava fazendo o que eu gostava. Tinha coisas que eu gostava, senão, claro, né, alguma coisa que eu gostava de ficar tanto tempo, 16, 17 anos, mas, ao mesmo tempo, não tinha um sentido para mim de propósito. Eu sempre valorizei desafios e estar envolvido com coisas que trazem transformação para mim. E eu precisava encontrar isso no desenvolvimento pessoal, no empreendedorismo. Eu encontrei isso. Então, imagina, você precisa se desenvolver para ter mais resultados. Se eu quero vender mais, se eu quero alcançar mais clientes, eu tenho que me comunicar melhor, eu tenho que superar os meus limites e bloqueios. E nesse movimento de superar limites e bloqueios, eu tenho mais resultados e, de repente, eu não dependo de uma estrutura que me dá uma segurança que era falsa. Para eu sair, eu me perguntei, e se eu morrer no final do ano? O que vai ter feito sentido? Esses 3 meses onde eu continuei no trabalho que não me realizava e eu estava insatisfeito com as relações, ou ter me arriscado, ter saído, e agora eu estou buscando algo que faz sentido para mim. E aí eu pedi demissão sem hesitar e nunca me arrependi. Já faz uns 7 anos que eu pedi demissão. O ano de 2018 foi um ano sabático. Eu só fiz aulas de teatro. 19 eu ainda estava na transição, ainda fazendo aula de teatro, de roteiro para cinema. Eu quis desenvolver mais o meu lado artístico. E aí, efetivamente, em final de 19 e 20, que eu passei a ter um foco no empreendedorismo, participando de networking, atividades assim. Então, outro elemento para cuidar de si é você verificar se você está fazendo algo que faz sentido para você. Ou se você simplesmente está repetindo coisas, porque sempre foi assim. O que você acha disso? Bom, então, para finalizar, é isso. Amanhã tem a aula 3, onde vamos falar sobre outro componente do princípio sistêmico compensação equilibrada. Hoje, dentro de compensação, falamos de cuidar de si. Amanhã vamos ter outro componente de compensação. E assim nas próximas aulas. Qualquer dúvida, manda mensagem. E é isso. Eu gosto muito da forma do Rodrigo de trabalhar, é muito fluida e prática e vai direto ao ponto. Quando eu comecei a fazer o curso de constelação individual com ele, eu não sabia muito bem o que esperar. A turma era bem heterogênea, eu já era consteladora há bastante tempo e já tinha muita experiência, e quando eu me percebi fazendo parte daquele grupo, eu fiquei muito feliz e muito honrada de poder ver as pessoas aprendendo constelação na prática e aplicando tão rápido. E fiquei muito feliz de ver uma outra forma de fazer, diferente dos cursos de constelação que eu já tinha feito antes. Toda semana eu aprendo técnicas novas que eu aplico em mim mesma e nos meus clientes. Fazer o curso de constelação familiar com o Rodrigo é um marco da minha vida. O que eu aprendi com esse curso foi que realmente ele resolve situações assim lá da infância, em que a gente sempre sofria. Eu indico esse curso para todas as pessoas que têm sim o desejo de espalhar o amor ao próximo, de resolver problemas, de fazer com que as pessoas sejam felizes novamente. Eu recomendo a todos vocês. Até que finalmente nesse ano surgiu a oportunidade de fazer um curso de formação
em constelação familiar individual com o Rodrigo, e eu resolvi me permitir a oportunidade, mesmo que até então eu nunca tivesse pensado em me tornar consteladora. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque está sendo uma experiência completamente transformadora. Eu estou conseguindo olhar para a vida, para as coisas de uma maneira com muito mais autorresponsabilidade e reconhecimento e aceitação das coisas como elas são. E isso tem feito muita diferença. Então eu recomendo esse curso para quem estiver interessado em